Olá, estamos aqui com a professora Ione Bentes, que construiu a sua trajetória na tessitura do magistério, da pesquisa e da gestão, tornando-se uma referência importante no campo científico do Brasil, sobretudo na área de semiótica e na esfera das ciências sociais e humanas. Ione é doutora em Linguística e Semiótica pela Universidade de São Paulo e fez o seu pós-doutorado na Universidade de Paris III, Sorbonne. O horizonte profissional de Ione sempre foi voltado para a construção de um campo qualificado para a educação e para a ciência. A sua vocação docente está sendo exercida desde os 18 anos de idade. A aptidão para a pesquisa foi descoberta no início do percurso acadêmico e, paralelamente, foi capturada por suas habilidades para funções de gestão. Ione tem experiência em docência, pesquisa e orientação de mestrado e doutorado nas áreas de linguística, comunicação e design. Atualmente, é professora pesquisadora no curso de pós-graduação em design, que integra a Escola Indústria Criativa da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e ela também integra o grupo de pesquisa Design Estratégico para Inovação Cultural e Social. Mas Ione é também fundadora do grupo de pesquisa em Semiótica e Culturas da Comunicação, o GPESC, ao qual o nosso grupo é afiliado. É um prazer ter você conosco, Ione, para conversarmos sobre pesquisa, ensino e ciência. Com certeza, suas vivências e experiências nos trarão uma visão mais geral da área. Ione, você foi escolhida uma das pesquisadoras fundadoras da área de comunicação no Brasil. E sabemos que suas contribuições foram grandes em várias instâncias, desde a formação docente, na formação de pesquisadores, no desenvolvimento de pesquisa e, sobretudo, na área de semiótica, mas também na gestão e na coordenação de áreas de pesquisa, como Pró-Reitoria de Pesquisa na Unicinos, coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e em Design, entre outras. Então, a partir dessa sua experiência, que podemos dizer que foi bastante abrangente, como você avalia a área de pesquisa em comunicação no Brasil? O que falta, no que se deve investir e que tendências você consegue inferir? Sim, Nízia. Olha, eu vou tentar partir de um ponto, né, bem um pouco mais atrás no tempo, quando houve uma migração da pesquisa de gabinete, da pesquisa individual de um professor, naquela tradição dos professores catedráticos ou dos estudiosos que viviam em conventos, mosteiros, e que se dedicavam exclusivamente à pesquisa, migramos para um trabalho coletivo, um trabalho de grupo, né? Ou seja, era preciso ir ao campo, era preciso ver os dados, era preciso transformar aquele trabalho que era impossível de ser feito por uma pessoa em um grupo, e especialmente com a promoção dos jovens estudantes no preparo para a pesquisa em todas as instâncias, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, e por aí vai. Então, o contexto é muito diferente. Se eu coloco um marco de 77, 78, anos 80, ali começa, mais ou menos por aí, o desenvolvimento da CAPES e CNPq, tá, que estão implicados diretamente no financiamento de pesquisa. Primeiro, porque o CNPq estimula os projetos de pesquisadores e a CAPES organiza as estruturas de PPG. Aliás, no que fizeram ambos um belo papel, um importante papel na construção da pesquisa num país que não tinha essa tradição. Depois eu vou me referir a talvez uma necessidade de ter feito algumas mudanças ao longo do tempo para atualizar essas estruturas que já têm mais de 40 anos e que são tão bem-sucedidas, mas que talvez se tivessem acompanhado uma visão de projeto de pesquisa aplicada, de um direcionamento maior para os problemas
da sociedade, talvez um viés menos erudito e mais, diríamos, prático, simplificando o termo. Mas CAPES e CNPq foram os responsáveis pelo desenvolvimento dos pesquisadores e dos PPGs, espaço preferencial para a realização de pesquisas. Tivemos uma situação de estabilidade governamental, que foram os períodos de um governo que se importava com a pesquisa, que tinha uma dimensão social. Nós vimos o que aconteceu quando esse aporte foi retirado nos últimos 4 anos. Então, nós mesmos nos surpreendemos, porque, embora insuficientes os recursos, como sempre são insuficientes, porque a pesquisa é uma atividade cara, mas ela é tanto mais cara quando ela é mais importante para o país. E que acredito mesmo, fazendo parênteses, que a sociedade não consegue dimensionar a importância da pesquisa pelo modo como ela reage aos ataques à pesquisa, às tentativas de desmobilização do ensino público, etc., etc. Mas, CNPq, então, e CAPES responsáveis por essa política, os PPGs tiveram pouco espaço ao longo da história recente nas universidades particulares, uma que outra, a Unicinos entre elas, a PUC também, com um investimento para além daqueles cursos necessários para se tornar universidade, fizeram um investimento de ponta, mas, assim, forte, mas foram atravessados por uma mudança de cenário pós-pandemia, por uma mudança que começou lá quando a Organização Mundial do Comércio transformou a educação em mercadoria e que veio paulatinamente atingindo não apenas a pesquisa, mas atingindo também o ensino. Né? Então, houve hoje um desmonte, o mercado para o ensino superior está instável, né? Há uma oferta, assim, ou pelas bolsas ou por instituições menores, de ensinos os mais diversos, e também, por que não, assim como há ofertas qualificadas, há ofertas desqualificadas. Então, o que eu sinto é, sem querer ser pessimista, que o passo seguinte será a desmobilização que já está ocorrendo, pelo menos a Unicinos nos deu uma amostra, dos PPGs das universidades particulares. Tá? Então, resta um reduto, que é a universidade pública, que não situa a pesquisa apenas no PPG, mas que permite, portanto, que um professor de graduação, que não é integrado ao PPG, realize sua pesquisa. Mesmo assim, a carreira de pesquisador ela está intrinsecamente ligada às orientações, à produção de conhecimento doutoral, de mestrandos, enfim, à formação de novos e jovens pesquisadores. No que o GPESC foi e é exemplo. Né? Vocês fazem um trabalho maravilhoso, Alexandre sempre fez nesse quesito. Então, eu, por um lado, sinto que há uma transformação no mercado da profissão professor. Como nós não temos uma tradição de pesquisador no sentido europeu, que não seja atrelado ao ensino, como eu não vejo os poucos institutos de pesquisa que havia uns anos atrás desapareceram, não vejo empresas ou outros institutos de pesquisa chamando pesquisadores, me parece que é um pouco desesperançoso vê-lo atrelado apenas ao ensino, vê-la sediado apenas nas universidades públicas, porque acho que o país, que poderia, num determinado momento, aumentar os seus índices há cerca de 8 anos, 7, 6 anos, nós tínhamos esperança de alcançar melhor ranking, né? Mas com o que aconteceu no passado recente, eu acho que houve um retrocesso. Então, essas mudanças atingem todas as áreas, mas elas atingem particularmente as ciências humanas e sociais, né? Porque não são áreas de prioridade, porque é a tecnologia, são as engenharias, no que eu reconheço realidade prioritária, mas que eu não quero que se esqueça que as ciências são um todo e que as ciências sociais e humanas dizem respeito a nós, sociedade, sujeitos, que
atuam em pesquisa, que produzem a pesquisa e que produzem a riqueza desse país. Acho que os cursos de comunicação também têm um triste exemplo, entraram na mira de um desmonte, até diria, um tanto indiscriminado. Então, é um processo de construção de quase 50 anos, ou de 40 anos, que talvez aí é que eu chamo a atenção. Será que nós, comunidade, não devíamos ter pensado que as estruturas de CAPES e CNPq não poderiam permanecer tão estáveis, permanecer presentes, mas será que em estruturas tão estáveis, com mecanismos de financiamento tão dogmáticos ou tão canônicos? Então, ao fim e ao cabo, sempre chama uma responsabilidade para uma comunidade que, detentora de uma ação política, de uma abertura para ação política, não viu, não previu, não esteve avante antes de um problema que agora se põe com todo o seu esplendor, com toda a sua força, né? Então, acho que a pesquisa no Brasil nunca teve financiamentos adequados, nunca foi assim um mar de rosas, mas nós estamos num enclave. Não há mais lugar para países não avançados em pesquisa no cenário mundial. Então, se já poderíamos ser vassalos em outras épocas, por falta desse avanço, nosso futuro fica bastante obscuro, bastante escurecido, se nós não avançarmos. E esse avanço, como se sabe, não se dá da noite para o dia. A pesquisa não acontece de hoje para amanhã, o pesquisador precisa se sentir estabilizado. Ele precisa a médio e longo prazo, e dentro da expectativa de médio prazo de estabilidade, de sustentação pessoal, profissional, colocar todos os seus esforços nessa atividade que, embora hoje coletiva, é ainda muito solitária e muito pouco entendida pela sociedade, né? Até nas pesquisas de engenharia ou nos produtos decorrentes da área tecnológica, parece que eles nascem assim, de um milagre, né? E eles são pesquisa. Então, vejo que retrocedemos, vejo precária a nossa situação no cenário mundial, no cenário internacional, no cenário mesmo brasileiro, muita desmotivação, né? E, sobretudo, instituições que poderiam servir de exemplo para que outras instituições particulares investissem em pesquisa, pedem arrego, pedem água, né? Mostram que é uma atividade extremamente cara e não pode estar sujeita a instabilidades, tanto enfim, no orçamento das instituições, das organizações, como na vida profissional de um pesquisador. A sua experiência nos traz um belo panorama da área, que eu acredito que seja compartilhado por muitos pesquisadores, que, claro, sempre tem a esperança de que o quadro melhore, no entanto, no atual momento, as dificuldades são muitas, né? E a gente... instabilidade também, muita instabilidade ainda. Exatamente. Por isso, falar sobre isso também é importante. Bem, você foi escolhida por meio de pesquisa organizada pela professora Nilda Jacques para reconhecer as mulheres na ciência como uma das pesquisadoras fundadoras da área da comunicação no Brasil. E a gente sabe que suas contribuições foram grandes e também se deram em várias instâncias, na formação docente, na formação de pesquisadores, no desenvolvimento de pesquisas, sobretudo na área da semiótica, a gente sabe, mas você atuou também na gestão e coordenação de áreas de pesquisa, como a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicinos, a coordenação de programa de pós-graduação em Comunicação e em Design, e entre outras.
me parece que isso torna a sua experiência um pouco diferenciada da grande maioria dos pesquisadores. Como você vê a pesquisa em comunicação no Brasil? Você já respondeu um pouco na questão anterior, né? Mas, pela sua experiência, o que estaria faltando? No que deveríamos investir? E que tendências são possíveis perceber? Nízia, eu entrando na Unicinos, tive a oportunidade de viver aquilo que no momento era um drama, que era um curso de pós-graduação em semiótica, que a área de comunicação não acolhia por razões de foco no campo, no momento em que o campo estava se desenhando. Não o campo das habilitações, dos meios sociais, já solidamente consolidado, inclusive na sua perspectiva teórica da Escola de Frankfurt, etc. Mas na pós-graduação nascia. E eu tive duas vantagens, duas oportunidades. A primeira, que a Unicinos me chamou para primeiro focar o curso de semiótica como coordenadora para a área de comunicação. Me chamou para dirigir o Centro de Ciências da Comunicação, até aí no limite restrito a um centro de ensino, mas, sobretudo, ao papel, à função, ao cargo de diretora de pesquisa. E era a primeira vez que a pesquisa teria uma unidade para ela. Ela sempre esteve na unidade de ensino e pós-graduação. O padre Pedro Gilberto Gomes, com os então reitores, tem um papel preponderante, porque ele já vinha batalhando na área de pesquisa antes da minha chegada à diretoria. Mas a segunda vantagem que eu tive foi de ter parceiros excepcionais, tanto dentro como fora da universidade. Dentro, o padre Pedro, junto, um dia passeando pelas alamedas do campus tão agradáveis, diz padre Pedro para nós: quero um PPG em comunicação. E aí, professor Fausto, professor Braga, padre Pedro e eu nos debruçamos num projeto, atravessamos noites, aqueles mutirões de coração, de dedicação, e levamos, então, um projeto a CAPES para protocolar. Mas o papel do professor Antônio Fausto Neto, do padre Pedro e do professor Braga não eram apenas de competência intelectual científica, eram papéis nacionalmente, porque não até fora do país, mas sobretudo nacionalmente, de grande relevância na construção da área. Paralelamente a isso, o nascimento da Compós e o desenvolvimento da Compós, nesse mesmo momento da minha vida, eu, lógico, me aproximo como PPG, então coordenadora, com o padre Pedro e Fausto e Braga, me aproximo da Compós e começo a trabalhar pela constituição da área, junto com os guerreiros da Bahia, né? Os rapazes, as moças de lá, que fizeram um trabalho magnífico de cuidado na estruturação da área. Apesar de, às vezes, os pesquisadores sentirem uma certa firmeza excessiva, a intenção sempre foi preservar a abertura de cursos novos em espaços em que havia recursos humanos e enfim, investimentos para isso, e desenvolver num ritmo que não fosse tão acelerado que, entre aspas, abastardasse o campo da comunicação, né? Que tirasse o ideal de qualidade, que diminuísse a atenção para os processos formativos, sobretudo dos doutores, né? Porque foi o último segmento que teve desenvolvimento. Então, eu acho que esse tempo, que talvez tenha sido 10 anos, agora a memória se perde um pouco na aceleração do tempo, eu acho que lançaram bases sólidas para, primeiro, uma nacionalização dos títulos, porque lembro bem que a CAPES começou a apoiar bolsas para que os nossos intelectuais, nossos professores, se formassem no Brasil e fizessem, então, estágios no exterior. Tá? Que
por acaso é o meu caso, né? Eu, por razões pessoais particulares, fiz meu doutorado na USP, mas que pretendia fazer uma série de pós-doutorados que internacionalizassem a formação e, além de internacionalizar a formação, as atualizasse a cada sabático. Né? Então, vejam, são políticas ótimas, mas, num determinado momento, as pressões das bases começou a aumentar muito o volume de pesquisadores que pretendiam ter acesso a financiamentos públicos, aumentou muito o número de doutores, havia uma demanda muito grande pela organização de cursos em zonas como Norte e Nordeste, ainda pouco povoadas pelos PPGs, né? Enfim, eu acho que nós fomos, nesse quesito, acelerados pela própria natureza do nosso processo de desenvolvimento, de um país continental, com diferenças tão radicais entre Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, e, num determinado momento, o que eu senti, que houve um alargamento das medidas indutoras, que começaram a chegar pessoas com diferentes percepções de qualidade, e existem várias percepções de qualidade, né? Se pensava, bom, é preciso ampliar esse universo, é preciso dar oportunidade às pessoas. A segunda parte dessa equação seria a que preço? Né? Lembra os casadinhos, a solidariedade, o projeto dos casadinhos, a solidariedade dos cursos já solidificados para os cursos emergentes, foram tentativas muito bem intencionadas e, em certos casos, bem-sucedidas, de desenvolvimento qualificado dos novos cursos de pós-graduação. Então, o que eu sinto é que se perdeu, e acho que não foi só neste quesito, né, nessa dimensão e nesse segmento, se perdeu a busca pela excelência, a busca pela qualidade, por conta da ampliação, da difusão, da ampliação de oportunidades. Não estou julgando, estou apenas constatando, né? Há uma outra questão que eu venho encontrar no design, porque paradoxalmente, assim, estranhamente, não paradoxalmente, eu fui convidada a liderar ali pelo padre Marcelo, padre Pedro, a área de comunicação, mas também as outras que eu desenvolvi também como diretor. Né? Desenvolvi todos os planos, fomos bem-sucedidos, melhoramos de classificação na CAPES, enfim, foi uma gestão bem-sucedida, mas a comunicação é nosso foco aqui. Eu percebia uma dissociação entre as habilitações, jornal, RP, PP, editoração, no caso era forte, os cursos de editoração, mas mais PP, RP, jornal, do desenvolvimento teórico do campo das ciências sociais na comunicação. E nós, que fazíamos pesquisa em comunicação, não tínhamos todo o preparo das pessoas preparadas para ciências sociais aplicadas e engatinhávamos uma adaptação das ciências sociais aplicadas ao campo da comunicação. Foi bem depois que começaram a surgir as linhas, até hoje existe uma linha no curso da Unicinos, que é jornalismo. Né? Mas eu me lembro que os hoje doutores da URGS, que foram meus orientandos, faziam num curso genérico de ciências sociais aplicadas, um foco em comunicação, e trabalhava RP. Uhum. Então, a habilitação, me parece, ela nunca foi considerada pela graduação um campo de pesquisa teórico aplicada. Então, como vês, não há culpados. A graduação não atinou que para fazer mídia, para fazer PP, para fazer publicidade, propaganda, ou para fazer RP, ela precisava de matéria teórica, e que o jornalismo, além dos leads, além dos processos mais canônicos e técnicos, também precisava produzir teoria. Né? Exato. Então, eu acho que foi um equívoco coletivo, e aí eu acredito que se dissociou uma dissociação que até hoje não está resolvida, por exemplo, em relação a processos midiáticos, jornalismo, em relação processos midiáticos PP.
Mas essa é uma questão que eu não tenho tanta autoridade, eu apenas percebo, porque chego ao design e encontro uma área para quem, em teoria, até 5, 6 anos atrás era nada, era uma área de práticas, de fazer abajures, de fazer prateleiras, de desenhar caixinhas, mais no ramo de uma engenharia ou de uma arquitetura, na questão técnica, do que propriamente numa área que pretendia ser um campo autônomo. Então, hoje, o design está custando para se constituir, porque ele é refém de um bem-sucedido design industrial, que durante 50 anos fez coisas ótimas, só não produziu teoria. Né? Então, como o PPG é teórico prático, há um vazio. Esse vazio foi preenchido na comunicação, é o estágio em que o design está agora, mas não conseguiu harmonizar, não conseguiu responder. Não houve um movimento das habilitações na sua transformação, na sua modernização, para se encontrar em algum lugar deste país com as dimensões de pesquisa já avançadas, haja vista todas as produções de professores, de uma grande gama de professores, entre eles meus queridos colegas citados, né, já anteriormente. Então, foram percalços, mas eu acho que não há maiores percalços que os de financiamento, de política, de permanência, de uma área estável de fomento à pesquisa na área de comunicação. Por conta também dessa não plena harmonização entre as pesquisas de PPG e as das habilitações, eu estou remontando há mais tempo atrás, também as grandes empresas de comunicação, não mais, eu acho que 4 hoje no país, liderado por famílias, poucos nos compreendem como espaço de pesquisa pós-graduada, mas muito nos compreendem como fornecimento. Eu vou falar mão de obra para só ser um pouquinho impertinente, né? Mas fornecimento de jornalistas formados, que saibam fazer bem suas matérias, de pessoas com uma boa competência para a produção de conteúdos, enfim. Então, foram circunstâncias históricas, em parte também somos reféns da nossa não politização, né, Nise? Nós não somos um politizado que entende que a ação política caminha ao lado de fazer pesquisa, que assim como o pesquisador não é mais um isolado em sua saleta, ele é pessoa fundamental, grupo fundamental para a construção das políticas públicas de pesquisa. Isso mesmo. Tá? Então, mas não sou desesperançada, acho que a história nos surpreende. Quando eu quero ficar aborrecida ou muito desesperançada, afinal, Nízia, eu tenho 64 anos de magistério. Né? Vi muitas reformas, desde o ensino básico até o superior, vi muitas promessas, a maioria, para não dizer a quase totalidade, não se realizou. Eu fui fraudada nas promessas que me fizeram, mas eu ainda acredito que a história pode reservar surpresas, que é o acaso histórico. Né? Veja, o que aconteceu conosco nesse renascimento breve, agora, recente, da pesquisa, foi também um movimento histórico. Sim. Né? E, aliás, retomamos com perdas, mas temos que tirar lições da nossa história, porque, senão, nós, além de um povo não politizado, somos um povo desmemoriado. Aliás, já fomos acusados de ser um povo sem memória. Né? E povo sem memória não tem devir, não tem futuro. Né? Verdade. Então, eu acho que investir, a pergunta, desculpe, né? Não é um problema meramente financeiro. Né? Não é soltar carradas de dinheiros, milhões de dólares, é uma estrutura de pesquisa contemporânea que leve à sua autossustentação. Né? Um exemplo histórico dado pela USP, que
com todas as perseguições dos governos estaduais sofridas ao longo do tempo, a FAPESP sempre preservou. A FAPESP é um modelo de agência, e nós devemos muito a ela. Graças a isso, estamos nos rankings internacionais, além das federais. Né? Então, há exemplos de estruturação, de fidelidade às estruturas bem-sucedidas, de promoção de mudanças ao longo das necessidades, tal qual as necessidades vão se apresentando, e uma crença indelével. A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento do país. E a pesquisa apoiá-la. Sim. Tá? Então, sim, as pendências são muitas, e se hoje me pedissem por onde começarias, teria que parar para pensar bastante, porque as reconstruções de estruturas pouco ainda sedimentadas, porque nós tínhamos 30 anos, 20 anos de CAPES, é pouco num cenário de 100 anos, né? Nós não tínhamos estruturas suficientes para aguentar certos golpes. Né? Mas, mesmo assim, sou esperançosa e estarei na batalha, né? Enquanto estiver por aqui. Precisamos muito dessa batalha, de pessoas engajadas nessa batalha. Inclusive, você falou de necessidade de políticas públicas para a pesquisa, né? Como um todo, o Brasil precisa de muitas políticas públicas, mas já que a gente está falando de pesquisa, me parece que os pesquisadores em geral, pelo menos é uma impressão que eu tenho, eles preferem se dedicar mais exclusivamente ao desenvolvimento da sua pesquisa, né? Um espaço que, como você já disse também, está situado mais no âmbito da pós-graduação. E não me parece que se dê atenção suficiente à área de gestão em pesquisa, que eu acho que é onde as políticas públicas podem se inserir com mais força no âmbito do país. Você se dedicou bastante à área de gestão em pesquisa, e então eu gostaria que você falasse da importância dessa área, que, obviamente, o pesquisador tem uma formação que, em geral, não contempla a gestão, né? E gostaria que você, então, colocasse a sua posição. Eu vou começar por um outro lugar, Nízia, e passo rápido. A não dissociação entre ensino, pesquisa e extensão nunca foi negativa. A única questão é que, como a pesquisa nas universidades nasce pelo ensino, o ensino sufoca a pesquisa. Né? Então, num determinado momento, as instâncias de ensino, de pesquisa, de extensão, precisariam continuar parceiras na cúpula, parceiras dos resultados, mas com estruturas diferenciadas na organização. Olha, entramos na gestão. Veja, se a gente compara uma pesquisa de 15, 20 anos atrás, as pesquisas de agora, mesmo em termos pontuais, hoje um professor que recebe verbas e que deva prestar contas, ele tem que fazer gestão não apenas dos seus recursos, como gestão da sua produção, como gestão do seu grupo, como um gerente de projeto controla a ação no chão de fábrica, malgrado a comparação. E nós temos muita dificuldade com tratar a pesquisa em relação a essas tarefas que são cumpridas paulatinamente, colocá-las num cronograma e analisar os resultados e corrigir os processos que impediram que chegássemos em tempo melhor e de forma mais significativa a bons resultados. Então, eu começo desse sentido bem pequeno, que é a gestão do teu processo de pesquisa, a gestão do grupo de pesquisa, a interação de um grupo de teu grupo com outros grupos da instituição,
que são fundamentais em nível institucional. E aí entramos na gestão da pesquisa. E ela luta, foi uma luta bastante grande, embora tivesse lá importantes aliados, como o nosso reitor e o padre Pedro, e o nosso reitor, o padre Marcelo. É muito difícil ganhar do setor de compras, ganhar da diretoria de RH, ganhar desta mentalidade, desse processo de o que é que vale, onde vamos botar o dinheiro, vamos reduzir a pesquisa, é muito cara, e essa briga interna exige muita coragem. Então, a Unicinos começou um processo de gestão de pesquisa em nível de diretoria. E depois me afastei, não acompanho mais de perto o trabalho agora, mas essa competência para a gestão, Nízia, ela tem, para a gestão de pesquisa, ou até para a gestão da sua vida profissional, para o caso dos graduandos, né? Porque tem também isso, gestão da sua ação, de ir a eventos, que disciplinas vou fazer, de que projetos vou participar, de que vale a extensão. Essa gestão tem que entrar para o currículo. As coisas mudaram e ninguém se deu conta que o menino de graduação começa a fazer gestão da sua carreira. E o iniciação científica, mestrando, doutorado, fazem gestão das suas propostas junto com o seu coordenador de pesquisa. E que a instituição precisa tratar de forma muito diferenciada, falo aqui genericamente, esse tipo de gestão que eu chamaria de gestão fina. Não é gestão de quilos de madeira, de remessa de litros de leite, de compra de matéria-prima. Não, nós não fabricamos sabonete. Tá? E quando a gestão se confunde e trata, também o ensino, hein? Nós estamos falando de pesquisa, mas o ensino é muito maltratado também. Né? Nós tratamos algo fundante na equação educação-saúde, que fazem pilares, são pilares do nosso desenvolvimento, com impropriedade. Então, é preciso aprender desde cedo a fazer gestão das ideias, gestão das propostas, gestão da formação, e, junto com as instituições, os departamentos, nas federais, as grandes câmaras, o consul, conselhos superiores, colocar a gestão na agenda. O único perigo é mimetizar diretamente, sem crítica, a gestão das empresas. É, verdade. Tá? Então, gestão fundamental, mas nós não somos empresa no sentido estrito. Nosso core business é educação. Como é que se faz gestão de educação? É muito diferente de fazer gestão de um conglomerado de fábricas de calçados ou de sabonetes. Né? Sim, sim. Então, é uma nova velha necessidade que a gente tem tanta coisa para fazer como pesquisador, porque a gente trata desde os alfinetes, né, até os relatórios finais. Os suportes institucionais ainda existem, embora muitas vezes digam que existem, mas muitas vezes não existem. Então, a gente faz um sacrifício enorme para trabalhar intelectual e cientificamente, para fazer gestão desde o primeiro passo de formar a equipe, preparar os alunos, formar os alunos, providenciar até os lanches para as saídas de campo, até os relatórios finais altamente sofisticados hoje em dia, que nos exigem uma, digo eu, por implicância, sofisticada plataforma Excel. Então, às vezes a gente fica um pouco adormecido para o que as transformações da sociedade estão nos dizendo, o que as mudanças no financiamento de pesquisa estão nos dizendo, o que as instituições estão nos dizendo, que são os compradores, entre aspas, da nossa pesquisa. Tá? Então, é uma questão de interação, de diálogo, de conexão, de atenção e, sobretudo, de ação política. Muito bem. Perfeito, Ione.
É o que eu penso e espero que, embora um registro individual, ele se deu também numa organização em que pude perceber essas questões, né? Porque eu sou um caso raro, eu acho, né? Porque algum valor a gente tem que achar para si, né, Anísia? Então, eu achei que eu sou um caso diferenciado, porque eu tenho uma experiência de uma universidade comunitária, fui fundadora da FATES, hoje Univates, tive a belíssima oportunidade, meu grande orgulho de ser integrante do corpo docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tive a alegria de ser respeitada na minha competência, no que eu podia agregar a uma instituição confessional do porte da Universidade dos Jesuítas, que tem por si só uma muito boa tradição intelectual e de pesquisa, né? Se olharmos para a história da pesquisa no Brasil, encontraremos muitos precursores que eram padres jesuítas, né? Isso, Então, verdade. essa visão, essas minhas observações foram ao longo desses espaços em que pude pertencer. Pertencer a um PPG, coordenar um PPG, e outra coisa, quando nos convidarem para um cargo, primeira coisa que tu deves perguntar antes de dizer um sim é se tu tens projeto para esse cargo. Porque ser diretor de pesquisa, diretor de graduação, presidente disso e daquilo, é o espaço por excelência de produzir transformações. A gente vai a esses lugares para promover o desenvolvimento, porque o poder do cargo nos dá poder à voz. Então, eu tenho uma participação como pesquisadora no grupo de pesquisadores, mas tudo que eu pude cooperar com a Composto, cooperar com a contribuição da área de comunicação, tanto intelectualmente quanto financeiramente, estruturalmente, eu fiz porque tinha um cargo. Então, os cargos existem para isso, diferentemente do que as pessoas pensam. A gente não vai ao cargo para servir a si própria. A gente vai desenvolver a área, desenvolver os campos, promover justamente com os seus grupos, com os seus parceiros. Então, uma palavra de novo às pessoas que lideraram a CAPES no momento em que eu pude participar mais efetivamente, uma palavra de agradecimento às diretorias da Compós, empenhadas na construção de uma associação que mantinha viva essa chama, né, da qualidade de pesquisa, e, de um modo geral, a todas aquelas pessoas, pesquisadores, professores, que se empenharam na construção da graduação e da pós-graduação na área de comunicação e que enfrentaram tempestades também. Sim. Ameaças, falta de verbas, os valores que vinham e que depois não vinham também para os programas. E, inclusive, a coragem de enfrentar algumas dificuldades criadas pelos nossos próprios colegas da instituição maior. Às vezes, a universidade cria regras, cria dificuldades que ainda se acrescem às já existentes. Né? Então, uma palavra de otimismo e uma palavra de agradecimento a esses segmentos tão relevantes. São justamente essas pessoas, as fundadoras da área, que permitiram que a gente chegasse, né, onde chegou. Tanto as mulheres quanto os homens que participaram desse processo. Essa foi outra transição que vivemos, né? Éramos um meio de homens, né? Naquela época, homens, né? E depois fomos nos infiltrando e buscando parcelas de poder, parcelas de terra, né? E hoje acho que a comunidade não se vê mais como uma comunidade nem feminina, nem masculina. Exato. Nós somos uma unidade de pesquisadores, pessoas sujeitos ao seu próprio processo, agentivos na construção do futuro, o seu futuro, futuro deste coletivo da área. É verdade. Acho que ainda temos que superar algumas
algumas discrepâncias, né? Mas, enfim, a tendência é que a gente caminhe para esse lugar. Algumas discrepâncias, algumas impertinências, algumas iras desnecessárias. Isso mesmo. Quando a gente perder a raiva, quando a gente se vê como complementar em colaboração, talvez essas pequenas arestas sejam mais, ou grandes arestas, sejam mais facilmente superadas, né? Essa é a importância do coletivo, né? E você foi uma das fundadoras de um coletivo que é muito importante para nós, que é o GPESC, Grupo de Pesquisa em Semiótica e Culturas da Comunicação, que se iniciou na URGS, né? E o que a gente percebe é que, a partir do momento em que a CAPES estimulou a formação de diretórios, o CNPq estimulou a formação de diretórios de pesquisa, os grupos têm se consolidado, mas eles também têm se formatado de modos diferentes e têm atuações diferentes. O que você pode nos dizer sobre a relevância dos grupos de pesquisa e os formatos e talvez a missão dos grupos de pesquisa? Acho que das boas iniciativas, com dignos propósitos, corretos propósitos, está a formação de um grupo de pesquisa. Vou começar fazendo uma pontuação em relação ao diretório. Veja, os grupos de pesquisa se consolidam à revelia do diretório. Veja, há inúmeros grupos lá registrados inoperantes. Os grupos de vocação e de trabalho efetivo nos moldes das propostas têm uma produção coerente, consolidada ao longo do tempo. É uma tarefa de tempo, não se consolida um grupo em um ano. E é uma tarefa de todos e de cada um. Tá? Então, onde é que eu acho que o CNPq pecou? Na triagem, a cada 5 anos, eu não digo aquela busca punitiva, mas uma verificação a cada 5 anos da coerência entre a proposta de um grupo de pesquisa, o perfil dos seus integrantes e os resultados apresentados. Resultados vivos, regulares, não espasmódicos. E aí entra o GPESC. Quando eu olho um grupo de perto, por dentro, quando eu enxergo por dentro, eu vejo esse ideal realizado pelo GPESC. Toda a comunidade, alunos de graduação, professores, pesquisadores em todas as instâncias, um trabalho regular, animado por um ideal do coletivo, por publicações coletivas, por desenvolvimento num só esforço, mas na diferenciação, respeitando as idiosincrasias, as temáticas, e lutando, assim, bravamente pela qualificação dos processos. Esse é um DNA que os fundadores do GPESC, especialmente Alexandre, passou para todo aquele grupo. E quando eu hoje me reúno, depois de todo esse tempo, embora, um parênteses, eu nunca pude dedicar tudo que eu deveria ter dedicado ao GPESC, porque sempre estive muito atenta à Unicinos. Mas a minha participação, a chegada ao grupo em todos os tempos e ainda hoje, só me mostra vivo esse espírito. E esses meninos, esses hoje doutores, estão repercutindo nos institutos federais, nos lugares para onde eles vão, esse mesmo ideal tão bem realizado. Um grupo de pesquisa é isso. Né? É atuar em todas as frentes, na produção da extensão, no desenvolvimento de pesquisa, na publicação coletiva, alinhados, organizados em torno de um campo, em torno de uma grande temática, que é, no caso, cultura da comunicação. Né? E como é bonito a gente poder ver que esses estudantes que começaram no GPESC, agora doutores, com uma formação
belíssima em pesquisa, com capacidade de atuação, e claro que a formação da pós-graduação tem um papel importantíssimo nisso, mas eu acho que o grupo de pesquisa ajuda a formar essa rede. Boas práticas, passa pela orientação, Nísia, passa pelas práticas durante o processo. Não queira que o menino que entra no mestrado e aparece com a dissertação pronta, consegue introjetar, viver, apropriar-se dessas boas práticas. As boas práticas são construídas no cotidiano, são diuturnas. E é isso, né? É claro que intelectual e cientificamente as autonomias estão garantidas, mas há ali um esforço com o reconhecimento do outro, não é mesmo um coletivo como palavra vazia, né? Então, quando se vê numa reunião de GPESC, as pessoas discutindo os trabalhos dos seus colegas, com uma autoridade e uma singeleza tão grandes, essa é a grande retribuição que um projeto de grupo de pesquisa bem-sucedido traz. Não? E a expansão é uma semeadura, né? É uma semeadura que nasce deste grupo. E, entretanto, como diretora de pesquisa, vi uma grande quantidade, dentro e fora, em todas as instituições, de grupos estéreis, de grupos ainda comandados por uma só pessoa, grupos bastante preconceituosos em relação à temática, ou em relação à agregação de outras pessoas, e, às vezes, muito preocupados com os dinheiros, as renovações das bolsas, mais do que com o desenvolvimento de um grupo de pesquisa. E digo de passagem, é preciso se preocupar com tudo isso. Por isso que a vida de pesquisador é tão difícil. Né? Mas quando a bolsa PQ está acima do grupo, sim, alguma coisa não está caminhando bem para o grupo. É verdade. E aí no GPESC eu acho que a gente tem muito a agradecer você falou em semear, a semeadura feita pelo Alexandre, né, e o cultivo desta plantação que é o GPESC, e ao mesmo tempo a sua experiência que com certeza deu base para que isso funcionasse, né? Porque você, como nossa professora, também nos ensinou esses caminhos, né, Ione? E aí só temos a te agradecer muito, com certeza. Eu pensei assim que talvez o meu maior papel, quando a gente fala em ensino, parece que cria assim um ensinar alguma coisa a alguém. Eu fiz a única coisa que marca, que é mais nobre, mais alto e mais valoroso na minha profissão, compartilhar as experiências, para que elas sejam conhecidas as múltiplas experiências de muitas pessoas e para que os grupos ressignifiquem essas experiências e lhes deem fisionomia própria. Né? Então, sim, a semeadura, ela às vezes demora um pouquinho e a gente tende a desanimar. Lá e cá, uma semeadura que parecia que não ia dar em nada, de repente, um broto. Isso mesmo. Então, a paciência é outra prerrogativa do pesquisador. O tempo do pesquisador é um tempo lento, gradual, de construção, de semeadura. E se 2 ou 3 ou 10 grãozinhos de milho da pipoca brotarem, já teremos pipoca. Exatamente. O melhor é quando a panela fica cheia. Exatamente. Ione, só tenho a lhe agradecer, obrigada por compartilhar os seus conhecimentos e a sua experiência com a gente, e compartilhar com mais pessoas, né, além do GPESC, do Núcleo Corporalidades, e esperamos que esse nosso papo chegue a muita gente, porque a gente tem trabalhado na divulgação científica, né? O POPSICOM, que é o Laboratório de Popularização da Ciência, tem trabalhado nisso também para motivar, justamente, outros e para jovens. ajudar a conhecer, né, a sociedade também. Exatamente.